As empresas brasileiras têm muito mercado de tecnologia, principalmente, pegando a fala do Hugo, olhando Portugal como esse mercado de porta de entrada para a Europa. A gente percebe, no seu segmento, uma forte tendência de continuidade de grandes investimentos pelas corporações. Como que você está vendo, enquanto oportunidade, a partir do que você teve de visão no estudo de mercado, dessa sua continuidade? Você imagina de que forma essa continuidade? Então, o que nós imaginamos? Dentro desse crescimento e dessa cada vez mais dependência de tecnologia para tudo, né? Como bem disse aí também o Vitor e tudo mais, a ideia é estar antenado com o que está por aí, o que está sendo necessário. Por exemplo, desenvolvimento de sistemas, implementação de grandes sistemas, como eu trabalho com SAP, com Oracle, eu sinto, e também como professor de pós-graduação que eu sou, na área de tecnologia, eu percebo há anos o mesmo problema se repetir nas empresas. Compra-se um produto com a expectativa de que os seus problemas acabaram. Esse é o melhor produto do mundo, é o melhor software do mundo, o mais caro, então você não terá mais problemas. É aí que a tua vida começa a ter problemas. Por quê? A aplicação desse produto na empresa passa pelo mesmo processo, um processo muito semelhante a esse que nós estamos vivendo aqui. Ou seja, entender o negócio, entender a aderência daquele produto, entender as regras de negócio, daí sim aplicar um produto. Então, a continuidade eu vejo assim infinita, em termos de novas tecnologias que surgem para cada vez mais tornar o mundo digital, né? E também uma necessidade, ao mesmo tempo, de não se comprar pelo encantamento só da tecnologia. Todas são importantes, mas você tem que saber. Eu até comento com os meus alunos, eu faço sempre uma comparação com algo que está mais próximo de todos nós. Eu digo assim, você entra numa farmácia, tem lá um monte de caixinhas coloridas, lindas, todas foram criadas para resolver alguma dor. Não adianta eu pegar a mais bonita, a mais cara, ou tomar todas, possivelmente vai morrer, né? Então, é entender qual é a sua necessidade e aplicar a solução adequada a ela. Então, isso, eu acho que nós temos aí um mercado infinitamente grande e das pequenas e médias empresas, principalmente, porque as grandes já entraram para isso e estão numa trajetória sempre crescente. Mas existe um mercado muito grande ainda de pequenas e médias empresas que a gente pode ter muito trabalho aí pela frente. Muito bom. Plácido, quando a gente olha o governo do Brasil, tem muita excelência quando o assunto é tecnologia. Na sua visão, que tem uma experiência importante nesse segmento, é possível implementar ferramentas, não só em Portugal, como em outros países da Europa, com base nesse conhecimento adquirido no Brasil? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, essa era a nossa tese inicial, né? Porque se você tem uma organização governamental, ela, obviamente, dadas as particularidades de cada região, né, enfim, de cada realidade de país, pois os problemas eles são razoavelmente semelhantes no ponto de vista da gestão, né? Você tem um orçamento, você vai ter projetos, você vai ter planos, você precisa fazer com que o dinheiro dos contribuintes se transforme de volta para aquela população de alguma maneira, nos mais diversos setores, educação, agricultura, enfim, tudo aquilo que é sensível para a população. Então, a gente, como tem muita experiência aqui no Brasil e desenvolveu essas soluções, a gente, por que não ir para o mundo, né? Por que não internacionalizar? Aí, assim, eu conheci a Atlantic Hub através do Ulisses, que está até por aí, né? Luiz da Hypesoft. Cadê o Luiz da Hypesoft? Ulisses. Ulisses da Hypesoft, é verdade. Cadê a turma da Hype? Olha lá. Conheci. Grande Bruno, grande Ulisses. Foi por uma coincidência, né? Ele veio me vender uma solução que você meio que meu concorrente. Aí acabou sendo vendedor da Atlantic. Clientes que vão estar no painel aqui à tarde, porque eles também estão acessando o mercado. Show, obrigado. Aí que ele falou, não, cara, não vai na louca, né? Tem o pessoal do Atlantic Hub, eles são excelentes, vasta experiência, muitas conexões.
Aí eu entrei em contato, né, e até foi engraçado, né, que o Ulisses, no final da tarde, ele se reuniu comigo, umas 9 e pouco, mandou uma mensagem, não, já falei com o Edu, tal, falo com ele, cara, mas são 10 e pouco, tem problema? Falei, não, todo mundo aqui é workaholic, pode mandar. Aí eu mandei, ele me respondeu. O Edu, às vezes, eu acho que ele não dorme. Mas, enfim, eu acho que, e assim, como a gente sempre teve essa vontade, e sabendo que uma porta de entrada em Portugal é natural, até para expandir na Europa de uma forma geral, que a gente escolheu começar a jornada, né? Para testar o produto, conhecer a realidade cultural de Portugal, de como funciona você fazer negócio com o governo, que é mais difícil ainda, né? Porque tem outros desafios e a gente está nessa jornada por isso, com a tese que as nossas soluções, elas podem sim ser aplicadas no mundo. Muito bom. Vitor, muito se fala que o digital em Portugal é muito diferente do Brasil. Pelo menos a gente tem uma visão de que algumas coisas não são como aqui, porque afinal o brasileiro adora uma rede social, adora interagir com tudo. Você tem uma experiência importante nesse universo nos dois países. Você consegue colocar para a gente algumas diferenças que você, na prática, já entendeu que o que dá certo aqui no Brasil não é bem assim em Portugal? Olha, eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças. Boa. Vou dizer por quê. Primeiro, que Portugal também tem uma TV muito forte e isso, às vezes, retarda a distribuição das verbas, né? Portugal ainda tem uma população um pouco mais velha, então a televisão ainda tem uma penetração muito forte, mas a gente vê que tem tido um crescimento do número de perfis e número de creators publicando nas plataformas, que ele está crescente, ele não parou, ele não recuou nenhum mês até agora. E uma outra coisa que dá para observar, que é um pouco diferente do Brasil, é que em Portugal se consomem também conteúdos mais em espanhol e em inglês do que se consome aqui no Brasil, por características óbvias, né, inclusive geográficas e populacionais. Mas, de resto, o tipo de conteúdo que performa no Brasil é muito parecido também com o que vai performar em Portugal. Inclusive, obviamente, que também há um consumo muito grande de conteúdos brasileiros em Portugal, né? Inclusive com questões polêmicas aí de influência na linguagem dos jovens portugueses. Mas o que eu acho que é mais importante notar é que, assim como no Brasil está sendo um drive da cultura, a internet, isso está começando a acontecer muito forte em Portugal, né? A gente já vê, desde o momento que a gente chegou até agora em Portugal, a gente vê um crescimento enorme, por exemplo, do TikTok, como isso tem influenciado a música, o consumo da música em Portugal. Então, esses movimentos, eles são muito nítidos para quem está acompanhando isso, para quem está olhando os dados, né? E você vê que também é a mesma coisa no Brasil, né? O TikTok com hoje uma presença muito importante pautando a música no Brasil. Então eu procuro mais essas semelhanças do que exatamente essas diferenças, porque a nossa tendência é tentar elevar mais esse contraste, mas são mercados até bem parecidos, viu? Muito bom. Quando a gente analisa os números do Lucas Neto, Felipe Neto e de alguns stakeholders brasileiros, você fica assustado, né? Mas eu só vou dar um dado. Vai lá. No YouTube Brasil, para vocês terem só uma dimensão, né? O YouTube Brasil tem 3 milhões de creators com mais de 10 mil inscritos. Em Portugal são 60 mil.